Estamos de volta às histórias clínicas, hoje que estamos a falar sobre perturbações relacionadas com o uso de álcool. Comigo tem a doutora Síria Pereira e o doutor Samuel Pombo. Síria e Samuel, antes de voltarmos à nossa conversa, vamos só conhecer mais um pouco da reportagem sobre os Alcoólicos Anónimos. É importante, como é que pode ser decisivo para mudar a vida dessa pessoa? É essa questão da partilha que estava a falar, de poderem vir para aqui, de poderem abrir o coração e de poderem falar e poderem encontrar pessoas na mesma situação. É isso que vai fazer a diferença? É isso que vai fazer a diferença, porque não é fácil aceitar que se é alcoólico. Agora, para entrar para Alcoólicos Anónimos, há apenas uma coisa que temos que ter, é a vontade de querer. E qualquer um pode vir para Alcoólicos Anónimos. Não precisa deixar logo de beber. É assim, pode vir mesmo a beber. Não precisa ter medo, porque em Alcoólicos Anónimos ninguém é obrigado a nada. Há o anonimato, portanto não têm que ter problemas, e se eu conseguir, uma coisa que eu gostava muito era que houvesse mais gente a vir, porque Alcoólicos Anónimos faz a diferença na vida de uma pessoa. Fez a diferença na minha. Eu hoje sou uma pessoa melhor, e a vida que eu tenho hoje, não há nada que pague. E o álcool estava-me a destruir e eu não quero. De facto, a intervenção que os Alcoólicos Anónimos fazem com os doentes com esta perturbação de álcool é essencial e muito apoiante para eles numa fase posterior, muitas vezes já depois de saírem dos nossos serviços. Concordas nisso, Samuel? Sim, a ideia de poderes ter um grupo de suporte, eu acho que é importante em muitos quadros psiquiátricos da clínica, e nas dependências é essencial. Poder estar integrado num grupo que dê alguma continuidade deste trabalho depois de acompanhamento e de supervisão. Até para prevenir aquilo que estávamos a falar, que é a recaída. Nos grupos de fase, qual é a duração? O grupo... Tem uma duração, não tem? São abertos? Fala um bocadinho disso. O grupo é um grupo semanal e que é um grupo aberto. Ou seja, é um grupo que está muito formatado de apoio à consulta. Okay. E normalmente os doentes que frequentam a consulta estão integrados no grupo e podem frequentar o grupo. O grupo não tem muitas regras, mas uma delas é que todas as pessoas têm tempo de antena. Todos falam. O que quer dizer que isso depois pode interferir um bocadinho no tempo, mas se nós pensarmos um tempo médio, uma hora e meia, é o tempo de duração normalmente de um grupo. E em termos de semanas, tem um período restrito? Semanal. Não, mas quantas semanas? Ou não tem... Não tem... Até vocês sentirem necessidade? Sim. Normalmente a nossa proposta é que as pessoas possam frequentar o grupo de uma forma mais assídua no período em que têm um acompanhamento médico mais próximo, por exemplo, em desintoxicação, em uns meses. Os 3 meses são importantíssimos na fase de prevenção da recaída. E aí nós somos mais exigentes na frequência do grupo. Depois as pessoas normalmente vão espaçando, até porque se vão reabilitando, vão voltando ao trabalho, às suas famílias, e aí a periodicidade de frequência do grupo vai mudando. Intervenção das... Falavas das temáticas e aqui surgiu a temática é sempre centrada no álcool, em termos dos grupos terapêuticos, ou de facto... Não. Preferencialmente centrada no álcool, e esse é o nosso propósito. Ou seja, isto pode ser uma discussão importante até do trabalho do ponto de vista psicológico, não é? Que é a nossa prioridade é a estabilização comportamental. E aí é focado preferencialmente no consumo do álcool, nesse comportamento. É verdade que vão sempre saltando depois outros temas. Muitas vezes estou-me aqui a recordar que acaba agora por aparecer, por exemplo, é a desabituação tabágica. Okay. Muitos dos doentes, depois de fazerem um tratamento bem sucedido, muitas vezes dizem, a seguir vai os cigarros. E começamos a falar nisso também no grupo. Okay. Questões familiares também aparecem, há muito esta ideia de que o álcool funciona um bocadinho como solução tampão, ou seja, quando os doentes param, aparecem outras coisas que o álcool estava a tapar. Exatamente. E isso aparece. Temos a preocupação, e eu tenho a preocupação, de recentrar muitas vezes no álcool
porque existe uma hierarquia em termos de organização e a doença tem que ser tratada. E existem também fases de tratamento, não é? Se calhar nesta primeira fase de desabituação estão de facto centrados no álcool, e acredito que na parte, se calhar, mais das prevenções de recaída, voltamos então a focar o que é que são mecanismos ou situações facilitadoras de consumo de álcool e da recaída. Sim, e isso é uma das fases, ou seja, o tratamento da prevenção da recaída tem vários módulos, por assim dizer. Um deles, por exemplo, é, juntamente com a pessoa, perceber quais são os seus fatores de risco de beber, aquilo que nós chamamos as zonas frias e as zonas quentes. Ou seja, percebe-se claramente que há pessoas que têm uma vulnerabilidade, por exemplo, em situações de conflito, tem uma discussão em casa, tem uma discussão com um colega de trabalho, e a sua resposta que está programada no seu cérebro é beber. Ou seja, nós inventariamos para a pessoa quais são as situações de risco e depois vamos trabalhar em cima disso. Dar ferramentas, não é? Aos doentes para lidarem com essas situações. Isso é uma das fases. Isto porque existem personalidades ou traços de personalidade que são mais característicos nesta patologia. Aqui ocorre mais as situações dos doentes em estado limite ou borderline, que são emocionalmente instáveis e muito impulsivos, como tu dizias, Síria. Procura de sensações. E vão um bocadinho por aí. Também os com traços mais antissociais também tendem a utilizar muito o álcool como tampão de alguns problemas da vida também. Sim. Eu diria que a estrutura de personalidade, se calhar, mais prevalente que nós temos no álcool são estruturas mais dependentes, estruturas ansiosas. Um bocadinho na linha de usar o álcool como tampão, não era que estavas a falar? Exatamente. Como o álcool como um regulador de conflitos, de tensão, da ansiedade, e provavelmente são assim as estruturas mais frequentes. Depois, sim, também as perturbações borderline da personalidade, com muita impulsividade, e os antissociais. Os antissociais têm muita dificuldade em vincular nos tratamentos, então nós não temos tanto contacto com eles. As estruturas borderline, muitas vezes, esta impulsividade, este descontrole sob a raiva, são fatores muito precipitantes dos consumos e às vezes consumos maciços de álcool. Que muitas vezes associados aos comportamentos de risco também, sim, não é? Sim. E o trabalho é muito nesta linha da pessoa se compreender qual é a função que a substância tem, e isto é transversal para as várias substâncias, não só para o álcool, não é? Para a pessoa perceber qual é a função que a substância tem na economia do funcionamento mental, não é? e trabalharmos em cima disto. Há bocado falávamos da questão do álcool ter aquele efeito de euforia inicial e que muitas pessoas quase que surge aqui como um antidepressivo, porque há de facto comorbilidade psiquiátrica a esse nível, não é, Síria? Sim, como falámos há pouco, ansiedade, fobia social, patologia depressiva, traços da personalidade, como já falaste. A depressão é muito comum e muito frequente nestes doentes. E há algum risco de suicídio, não é? Muitas vezes com intoxicações alcoólicas aparecem-nos na urgência com ideação suicida e muitas vezes passam mesmo ao ato, não é? Portanto, há também este risco associado. Sim. Na mulher, a depressão aparece muito associada, por exemplo, ao alcoolismo na mulher. Ao alcoolismo, é gritante a diferença entre o alcoolismo no homem e o alcoolismo na mulher. O alcoolismo na mulher está muito associado à comorbidade depressiva, é um alcoolismo envergonhado, oculto, diferente do alcoolismo no homem, que é um alcoolismo muito mais gregário, ligado à virilidade. Culturalmente também é aceito de outra maneira, não é? Qual. E sabe-se que 60% dos casos de depressão são mesmo induzidos pelo álcool, portanto há de facto aqui um efeito direto do álcool para provocar episódios depressivos, portanto isto, no caso da mulher, aumenta o risco de suicídio, no homem também, mas... Imagino que também recebem muitas mulheres, mas como a parceira, não é? Que vem acompanhar, porque isto também tem um impacto importante nas famílias, não é? Sim. Que desempenha às vezes aqui um papel importante, e é verdade que muitas vezes há muitos doentes que procuram ajuda, mas nós temos que pensar que as pessoas procuram ajuda pelas consequências do problema e não pelo aquilo que é a essência do problema. Não é? E é verdade que aparece com frequência, o homem aparece muitas vezes acompanhado na consulta pela mulher, já o contrário não acontece sempre, e nós sabemos porque tem a ver com questões sociais e culturais, não é? Porque é muito estigmatizado o consumo do álcool na mulher. E nós temos essa preocupação, por exemplo, até de integrar no tratamento e até no grupo os familiares. Ou seja, até porque muitas vezes as famílias têm um discurso muito crítico e não aceitam
isto como uma doença. Sim. A ideia de que os problemas das dependências são doenças é qualquer coisa da comunidade científica, não é da nossa cultura dentro da nossa sociedade. Exatamente. A nossa cultura é uma fraqueza. Tal e qual. É um problema de falta de de força de espírito, vontade, não é? e eu preciso é ter vontade. Não é? Exato. Vontade esta que está doente. Exato, e que precisa de tratamento. É que de facto e que já há esta predisposição para a maior parte das pessoas que, é o que eu estava a dizer há pouco, porque é que há pessoas que não bebem, outras que bebem socialmente e com controle e outras que não, porque já de facto esta vulnerabilidade. Portanto, não só a vontade de estar doente, como a pessoa já tem esta predisposição para ter este tipo de dependência, juntamente com outros fatores ambientais. Outra das questões que me ocorre que também poderá ser um motivo de procura, nomeadamente mais da consulta médica, é as alterações que isto provoca a nível não só da arquitetura do sono, mas uma parte muito importante da nossa vida instintiva, que é a função sexual, não é? Sim. Sim, o álcool vai ter, como disseste muito bem, alterações a nível do sono, com insónia, e alterações a nível sexual também, com a parte da líbido, a própria performance. Os homens, no caso dos homens, isto reduz a testosterona, aumenta o estrogênio e, portanto, provoca por aqui disfunção erétil, portanto, que é uma grande preocupação para um homem. Mas que novamente é um tema que culturalmente é difícil e as pessoas têm alguma dificuldade em pedir ajuda mesmo quando o problema é mas esse. se calhar daí a necessidade de um alerta também para o que isto provoca, e que nas mulheres provoca infertilidade, como disseste, e alterações a nível do ciclo menstrual. E se as mulheres, o alcoolismo na gravidez também com problemas graves para o bebê. Desenvolvimento do feto também, portanto, há aqui uma série de riscos associados que é importante que as pessoas também lá em casa estejam alertadas que existem e que, portanto, para procurarem ajuda, porque não é só o consumo do álcool em si e outros tipos de consequências para o organismo também as trazem. Por todas as funções, não só em termos físicos, mas sociais, familiares, até muitas vezes legais, que este consumo tem uma disfunção quase generalizada, não só interiormente, mas como todo o funcionamento externo. De facto, acho que quando analisamos isto como problema de saúde pública é de facto assim. Síria e Samuel, muito obrigado pela vossa presença aqui para falarmos deste tema que é algo controverso, mas que é importante também ser debatido. Antes de me despedir de si, vamos conhecer a reportagem que fizemos com a atleta Maria Maio, que é atleta do voleibol e que está neste momento a ajudar a equipa portuguesa a ser apurada para os campeonatos da Europa. Maria, antes de mais, pedia-lhe que me falasse um pouco sobre o seu percurso enquanto atleta de voleibol. Então, eu comecei há 9 anos, pratiquei nos Maristas, iniciei a minha atividade federada nos Maristas, fiz lá até júniores, tive uma fase final de júniores engraçada, fizemos a Final 8 e depois vim para o Belenenses e fui conquistado no meu espaço aqui no Belenenses. Já estive na entrada, já estive a oposta, que é a posição que eu estou agora, e pronto, e esse é o meu percurso. O voleibol trouxe-me à minha vida, primeiro, pessoas que são super importantes e tenho conhecido pessoas que me acrescentam muito, e isso é o primeiro ponto. E depois, muito compromisso, objetivos. Sou também treinadora, que eu gosto muito, de ensinar aquilo que me ensinaram a mim e de poder acrescentar algo à vida de outras pessoas, que acho que também é muito engraçado. E o vôlei é uma grande parte da minha vida e do meu tempo, que eu dedico muito aqui a esta modalidade. Foi agora selecionada para representar a seleção nacional. Era um objetivo, era um sonho? Eu acho que é um sonho de qualquer atleta, não é? Poder representar Portugal e poder trabalhar com um conjunto de pessoas que também têm esse objetivo, não é? E poder crescer, eu acho que acima de tudo é isso, poder crescer e poder fazê-lo, se puder ser a representar Portugal, é assim algo inexplicável. E como é que foi representar o país? É muito bom. Não sei, desde cantar o hino, desde o trabalho todo que se faz antes, não é, de representar o país, de todo o grupo que é formado e criado, não sei, de poder mostrar um bocadinho do nosso trabalho e daquilo que podemos fazer e das atletas que temos, e estar dentro delas é assim, é espetacular, é inexplicável. E qual foi a competição que esteve, agora mais recente? A Golden League. Pronto, ainda temos algumas atividades, temos agora os Jogos do Mediterrâneo e depois o apuramento para o Europeu, que eu espero sempre fazer parte do grupo,
e trabalho para isso, portanto. Mas é dia a dia e tem sido um trabalho muito bom e gratificante. Maria, e quais são as expectativas futuras? É continuar a crescer. Eu acho que, como atleta, tenho vindo a acrescentar sempre, todos os anos, um bocadinho e eu adorava continuar a fazer esse trabalho e poder acrescentar. Não me sinto uma atleta completa de todo e, portanto, todos os anos acrescentar um bocadinho é assim o meu objetivo. Uma atleta do Belenense e uma referência no panorama nacional. Despeço-me de si, conto consigo para a próxima semana para mais um Histórias Clínicas. Até lá!